Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 41 minutos, horário de Brasília, do dia 10 de janeiro de 2019. Tive que olhar porque quase que eu esqueci que dia é hoje, rapaz. A movimentação hoje com essa questão de China e Estados Unidos. Eu sou o Márcio Larega, analista de investimentos, investment coach, economista da Mais Money, e venho trazer para vocês o nosso Abertura do Mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, que podem influenciar o nosso mercado. Você vai ficar ciente de como se proteger, o que vai acontecer com cada tipo de notícia, para assim você ter a oportunidade de aproveitar o melhor que o nosso mercado tem a oferecer. Óbvio, não acerto todas, isso aí, nem gurus de mercado conseguem cravar 100% de acerto, mas o que eu falo aqui, o que eu demonstro para os investidores mais e para vocês sempre é com uma relação risco-retorno bacana, uma mente preparada para os retornos, para entender quando tem perdas, aí sim você está preparado para o sucesso desse mercado no longo prazo. Você consegue entender, consegue absorver as experiências com cada uma das perdas que você tem nesse mercado, que eu nem digo perdas, mas para facilitar aqui, eu falo de perdas. E aí sim, você fazendo esse estudo, fazendo esse levantamento, você consegue atingir um nível acima, você consegue transformar a sua vida financeira da maneira que você quer. Não é tão complicado, exige dedicação, disciplina principalmente, e aí sim, você vai em busca desse próximo nível com o nosso suporte aqui da Mais Money, o suporte do seu analista Márcio Larega, beleza? Então, sem aí as delongas, eu só peço mesmo para que, eu até sei, mas não custa relembrar para que você não deixe de encaminhar esse vídeo, compartilhá-lo na sua linha do tempo, de dar aquela curtida, porque isso é combustível, eu sempre comento que isso é um combustível para nós aqui e sempre auxilia. Bom dia, Marcelo! Bem-vindo aí, campeão! Abertura, feliz pela sua participação, campeão. Bom dia, Rodrigo! Tudo bem aí também, campeão? Bem-vindo ao nosso Abertura. Então, vamos continuar aí com esse combustível, alimentando aqui a gente. Óbvio, essa troca é muito importante, é muito bacana para essa jornada nossa de educação financeira, de investimento, de disseminar esse conteúdo que é tão mal visto no país, no sentido de ser abandonado e que sem ele você literalmente não conseguirá atingir o nível que você deseja, ou parar de trabalhar quando você quer, ou dar aquela descansada com a sua família, ou simplesmente viajar e curtir a vida como você desejaria. Precisa de planejamento, precisa de disciplina, você pode alcançar isso. E a gente aqui, não só com os vídeos de abertura e fechamento diários que eu tenho, mas com conteúdos que estão na nossa página aqui do Facebook, Mais Money Tudo Junto, e no YouTube também Mais Money Tudo Junto, além das minhas páginas Márcio Larega no LinkedIn, Márcio Larega no Facebook. Você tem conteúdos de renda fixa, coisas voltadas para a parte de empreendedor, sair de dívidas, tem orientações ali e, óbvio, além das informações de renda variável. E se você tiver alguma dúvida que ainda não esteja em algum vídeo, não se prive, coloque aí, literalmente, me chame no Messenger, bote mensagem, a gente faz um conteúdo e coloca para você. Cada vez mais a gente vai tentando melhorar, mas se ficar aí alguma perna faltando, por favor, eu peço para que você me alimente e eu passe esse conteúdo aí. Combinado? Então vamos diretamente para os números, agora 9 horas e 45 minutos. Temos o nosso índice futuro a 0,47% de queda. Bom dia, Felipe. Muito grato pela sua presença e a presença de todos, tanto dos online quanto dos offline, os que assistem no playback. Eu fico muito grato pela sua presença, pela sua participação. E nosso índice dessa maneira vai seguindo a toada mundial, os mercados aí internacionais estão rodando em regime negativo, nada gigante, mas estão passando aí um pouquinho de tensão, vamos dizer. E isso aí fica muito diretamente claro quando a gente olha para o S&P 500 VIX, o índice do medo, que está mostrando uma alta de 3,95%, acima dos 20 pontos novamente, 20,77%. Então eu digo que é preciso hoje cautela, porque vamos ter um dia volátil. As definições de China e Estados Unidos não aconteceram ontem, já busquei algumas notícias que dizem, até afirmam algumas, de que hoje à noite, manhã em Pequim,
né? Vamos esperar cruzar o horário. A delegação norte-americana, ela voltou para os Estados Unidos, ela saiu fora de lá da China. A princípio as coisas caminharam positivamente para a questão de commodities agrícolas e energéticas, acordos com isso, caminhando bem. Pode deixar, Rodrigo, comento aí a respeito da Taurus. Tem notícia até para ela no dia de hoje. E com isso, essa questão deles terem voltado e as commodities agrícolas e energéticas estarem caminhando bem, isso aí deixou uma margem positiva. O mercado ficou até, vamos dizer, empolgado, olhando até com um pouco mais de carinho para o que pode acontecer. Porém, a única questão aí que faz com que o mercado fique um pouco mais tenso, um pouco mais reticente com relação à questão daquele roubo de dados, né? Aquela briga que os Estados Unidos fala de questão de puxar as informações, e isso aí é o suposto roubo e transferência de tecnologia dos Estados Unidos. Então isso aí vem fazendo com que o acerto ainda não aconteça como se espera, e nessa leva a gente tem ainda um pouco de impasse. E aí eu digo para vocês que isso pode azedar um pouco o cenário. Então vamos ver, literalmente vamos acompanhar o quanto isso pode ser negativo, né? E isso pode deixar o mercado um pouco receoso, ou também até, de certa maneira, que eles consigam sanar essas questões, e aí esse comunicado em conjunto é uma coisa que é boa, porque aí não fica com informação trocada, cada um fala uma coisa, eles vão falar ao mesmo tempo, provavelmente deve ter combinado o discurso, e aí essa questão de dar essa liberdade. Os mercados ontem já subiram um pouco por conta das questões do setor de siderurgia, a parte automotiva da Europa deu aquela bela disparada, acreditando que vá ser liberado novamente essa questão de comércio, China voltando a demandar esses produtos, papel e celulose também recuperaram por conta. Então as commodities energéticas e agropecuárias, o agronegócio como um todo, voltam aí ao batente com possível acordo. Somente essa questão de tráfico de informação, de tecnologia, é que ainda não está bem resolvido. Vamos ver se eles chegam nesse meio termo. E nessas questões aí o mercado está nesse vai não vai. E a Europa, 0,38 de queda para o DAX, FTSE na Inglaterra 0,13 de baixa, e a gente tem aí CAC 40 da França 0,78 de queda, assim como o Eurostoxx, esse conglomerado das 50 maiores ações de lá, da Europa, da União Europeia como um todo, na média está batendo 0,45 de queda aí, como eu considero esse Eurostoxx. No mercado asiático, a gente teve Nikkei 225 com 1,29 de queda, fechando o Japão em baixa, Xangai na China 0,36 de queda, Hang Seng em Hong Kong 0,22 de alta, ligeiramente em alta, e China A50 mais 0,05 de alta, só para vocês terem noção do cenário volátil e um pouco conturbado que a gente está. Faltando aí, óbvio, a clareza que a gente espera que tivesse já no dia de ontem. Não ocorreu, tá meio que programado para hoje à noite aqui, né? Porque é amanhã na China. Então vamos ver se eles falam aí. Acredito que mais próximo do final do pregão a gente tenha um pouco mais aí de, digamos, de apostas de mercado querendo definir, ou se soltarem aí na reta final. É bom. Agora, com relação aos Estados Unidos, índices futuros de lá, S&P 500 0,57 de baixa, Dow 30 0,44 de queda, Nasdaq 0,65 de baixa. Falando de dados econômicos norte-americanos, a gente tem aí um dado, só um discurso do Powell, presidente do Fed, às 3 horas da tarde, o mercado vai ficar de olho, só para reiterar a questão da ata do FONC, que foi já colocado ontem num tom mais dovish, num tom mais suave. Vamos ver se isso permanece no dia de hoje. E aí, principalmente o Powell falando, né? E aí isso pode amansar ainda mais os mercados, ou se ele colocar o discurso, algum tom que seja um pouquinho mais hawkish, um pouquinho mais agressivo, mais duro, isso aí pode complicar um pouco o cenário. Então vamos ficar atento. Com relação à Previdência, ação onerosa para hoje, nada, não tivemos nenhuma notícia até o presente momento. A única notícia que a gente tem é o Zema, ele, governador de Minas Gerais, anunciou ontem, praticamente à noite, que pretende enviar um projeto de privatização da CEMIG à Assembleia Legislativa Mineira, falando que isso é uma condição quase que sine qua non, uma exigência do Tesouro Nacional para renegociar a dívida do Estado com a União. E aí, ele utilizou aquele mesmo discurso que a gente vê do grupo
o Bolsonaro, falando na questão que ficou muito claro que se usou as empresas públicas para finalidades políticas e que deve realmente oferecer ao capital privado. Então, vamos ver se isso daí realmente acontece. Creio eu que ele vai colocar. Isso pode repercutir positivamente na CEMIG, vamos ver. Ou também questões de subir no boato e cair no fato. Eu vou comentar graficamente daqui a pouco ou sobre o papel, para vocês terem uma ideia do que pode ocorrer para ela no dia de hoje. Também com relação a outros ativos, aí notícias, a gente teve a equipe do Credit Suisse rebaixando para underperform, ou seja, abaixo da média do mercado, os papéis da Vivo, antes de neutro, eles foram de 46 para 51, aumentaram um pouquinho aí o preço-alvo, mas classificaram como neutro, de neutro para agora abaixo da média do mercado. Então vamos ficar esperto. Mesma coisa aí para a TIM, que também foi rebaixada, só que essa de acima da média do mercado para neutra, também pelo Credit Suisse. O preço-alvo saiu de 16 para 15, então também é algo que não foi das melhores notícias aí para a TIM. Com relação agora a Forja Taurus, para o meu amigo Rodrigo Vieira, investidor, o que teve foi notícia ontem, que foi pipocada a questão do acordo que ela fez lá nos Estados Unidos, enfim, e isso de certa maneira pode reverberar, já mexeu um pouco com o ativo no dia de ontem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí mais graficamente. Ela acabou subindo os seus 4,77, fechando aí a 7,69, isso a PM, né? E aí depois eu vou dissecar um pouco mais graficamente ela. Papel que está bem mexido, né? Volatilidade gigante, mas vai acertando aí uma ponta de dívida. É bom, isso é bom, é uma notícia boa, traz um pouco mais de credibilidade pelas questões aí de problemas com relação às fabricações de armas, alguns problemas que foram, alguns defeitos apresentados pelas armas, então vamos ver, lá o couro come, né? É um pouco diferente daqui do cenário brasileiro. Lá deu ruim, assim como a Petrobras teve que entrar em acordo, a Taurus também teve que se arranjar, teve que se arrumar por lá. Não vamos ver se as coisas mudam, mas não é a bagunça que era aqui, né? Essa festa louca que a gente tinha, que estava tudo certo a qualquer hora, qualquer dia. Falando agora da parte mesmo aqui de notícias, para a gente encerrar esse ponto, o que teve também foi o Credit Suisse. Hoje o Credit Suisse está batendo em todo mundo, tá uma festa. Ele falou alguma coisa bem direta para o setor de aço, na questão do impacto de umas medidas que o Bolsonaro está pensando em tomar relativas aí a reduzir, a cortar o preço, cortar tarifas para importação de aço. Isso pode impactar diretamente aí as empresas Usiminas, CSN, Gerdau, e aí foi feito um relatório que foi apresentado mostrando o quanto que isso pode impactar no balanço dessas empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, vou dar uma resumida aqui. A ideia é de corte tanto de aço longo quanto do plano, de mais ou menos de 5 a 12% esse corte. E nesse intervalo foram feitos alguns cálculos e a Usiminas, ela, como literalmente trabalha para o mercado local, praticamente 85% da produção, da receita dela é voltada aqui para o doméstico. Então, se realmente houver esse corte, esse aumento aí de chegada de aço importado, pode impactar negativamente no EBITDA dela em 874 milhões de reais, ou seja, aí aquele lucro antes de taxas, imposto de apreciação, amortização. Isso pode afetar diretamente aí uma receita dela e é algo que não é nada positivo. Então vamos ficar de olho, vou dar uma dissecada nela também graficamente. CSN, ela que tem praticamente 45% da mineração dela voltada para cá. Desses 45% de mineração, 66% é voltado para cá, para o local, para aqui, para entregar para o doméstico. A gente tem aí um potencial negativo de impacto no EBITDA também de 846 milhões de reais. O grande problema, a diferença aí de Usiminas para a CSN, que a CSN tem um endividamento muito alto, isso pode gerar um impacto até maior negativo para a CSN do que para a Usiminas. Então, ficar atento aí com essa informação. E com relação a GGBR Gerdau, a gente tem aí, ela é focada no exterior, ela fica um pouco mais, digamos, de fora disso, só que também tem impacto e não é nada bacana não, tá? Praticamente 75% do lucro dela
operacional é voltada para o nosso mercado interno. 45% dela, a gente tem aí a questão de produção, de receita voltada também para essa área, e o impacto negativo no EBITDA é de negativo nessa provisão, obviamente, né? Esse potencial corte e aí a questão de importação de aço aumentar pode gerar um impacto de R$1 bilhão no EBITDA da GGBR, mesmo com o foco dela no exterior, o impacto nela é de 1 bi. Então, não temos nenhum ativo que esteja livre no setor de siderurgia, de aço, livre de um impacto de uma medida dessa. Vamos ver se realmente ele vai agitar, vai tocar isso adiante, Bolsonaro e sua equipe econômica, mas é algo que pode mexer negativamente com esse setor. Nas vésperas aí praticamente do anúncio de Estados Unidos e China, também vamos ver como é que isso pode ser contrabalanceado aí. Vamos ver se na balança essas questões se equilibram, mas a princípio é algo negativo para o setor siderúrgico. Então, olho no lance, vamos ficar esperto com isso daí, beleza? Para não dar mole e para evitar de você querer se posicionar na compra loucamente, achando que vai dar tudo certo por causa desse anúncio. Então, pé no freio, tranquilidade, respira, puxa o ar para você poder se posicionar bacana e aproveitar e seguindo as orientações que a gente passa aqui sempre, beleza? Agora, chegando aqui na parte de commodities, minério de ferro já fechou sua cotação na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China e ele reportou mais um dia de queda de 1,17%, 507 yuans por tonelada para ela. E aí, para agora, vergalhão de aço, fechou aí na Bolsa de Mercadorias de Xangai, na China, também reportou um dia de queda mais amena, 10 yuans só de queda, fechando a 3.514 yuans por tonelada. E aí, no cenário de petróleo, a gente tem o WTI negativo, referência dos Estados Unidos, 0,84% de baixa, 51,93, ainda se sustentando acima da região de $50. E o Brent referência aí lá na Inglaterra, $60,95, 0,80 de baixa. Falando do ouro, 0,14 de alta, $1.293,85. Bitcoin, $3.879,20, aí perdendo a região de $4.000. 6,19 de queda. Bom dia, Luciano, bem-vindo aí também. Enquanto isso, o dólar vai recuperando fôlego, levemente, mas vai recuperando. 3,69,19, 0,31 de alta. Esse cenário aí, um pouco mais tenso, não está colaborando como se espera. Faltando aí agora um minutinho para a gente abrir o nosso mercado. Vamos aí para questões de leilões e já vamos começar a dar uma dissecada de Ibov, parte gráfica, aquela parte informacional para vocês. Lembrando que, com relação aí a nosso Ibovespa, nosso magnânimo Ibovespa, resistência em 93.700, que eu já tinha adiantado ontem na abertura, reiterei no fechamento. Essa resistência, se rompida, nos leva a 94.500, 94.300 pontos. Depois desse rompimento pode chegar a 95.200, 95.300, tá? Isso por um Fibonacci que eu tracei. Agora, a parte de baixo, a gente, se vir a perder a região de 93.200, pode cair para 92.700. Depois disso, a gente pode voltar para a região de 92.200 e 91.700, onde está a média de 8 períodos aí ajustada já, em 91.655. Nossa média de 20 períodos está em 88.400, ainda um pouco distante. Média de 200, então, em 81,5 lá embaixo. Então, a gente tem que ficar de olho nessas pontas. Se vir a perder os 91.700, uma queda até 91.000, 91.200 não seria desesperador, beleza? Então, foco e olho nessa informação de Ibov. A gente tem aí uma abertura começando negativa, o índice futuro ainda está 0,38 de queda. Os papéis que abriram poucos já vão demonstrando um viés um pouco mais negativo de abertura, mas também não é para se desesperar não. Para ficar tranquilo, respirar. Um recuo hoje não seria nada fora da curva. E aí, óbvio, se também a gente degringolar, descer a ladeira e perder até a média de 8 períodos, como eu falei para vocês, aí é outro departamento. Agora, uma quedinha aí, a gente voltar, região de 92.700, super tranquilo, bem de boa, sem desespero, normal,
para a gente aí, dependendo da formação até dessa queda, como se a gente bater nesse nível, recuperar um pouco, pode deixar um fôlego aí bacana e interessante para a retomada de mais altas aí relativas ao Ibov, ok? Falando já de Forja Taurus, para o meu amigo Rodrigo, o ativo aí no 769, no fechamento foi a 8,06, chegou a 8,13, a mínima dele 7,61, isso por causa do fechamento dele no dia 8 de R$ 7,34. Agora, o que pode acontecer com esse papel? Qual é as estimativas e expectativas? Se conseguir, óbvio, romper a barreira de R$ 8,20, te caminha para 8,40 e depois a gente pode ganhar um salto para a região de R$ 9,00 até R$ 9,20. Tá? O ativo está nessa especulação forte, então nada é impossível. Campo de baixa, obviamente, se virmos a perder os 7,60, a busca primeiro é para voltar na região de R$ 7,35. Perdeu os 7,35, a gente cai aí para a região de 7, 6,90 e aí, se perder os 6,90, o negócio pode engrossar, ficar um pouquinho mais feio para buscar a média de 8 períodos que está subindo e deve se ajustar na região de 6,40, 6,50, beleza? Então, isso aí já ficam os pontinhos aí para você, meu amigo Rodrigo. Falando agora de Petrobras, ativo 25,48, está no leilão 25,29, perdendo um pouquinho de força, até por causa do mercado em ligeira baixa, leve baixa nessa manhã, e digo que a gente vai ter um mercado volátil, então atenção. Ela querendo abrir nessa região, está 25,30 agora, pode fazer com que o papel, a Petrobras, perca um pouco de força para voltar até para a região de 25,15 e se perdido isso, podemos voltar para 24,77 na perda de R$ 25 mesmo, tá? E aí, se quiser engrossar muita coisa, volta para 24,50 e aí a gente tem um outro cenário a ser remarcado. Campo de cima, a gente precisa romper a região de 25,51 para engatar novas altas, 25,90, depois R$ 26,27, 26,30. Pode ter uma pequena pausa em 26,13, não seria problema nenhum, mas a meta é esse 26,30, beleza? 26,30. Falando agora de Vale 3, Vale Ordinária, a Vale R$ 53,69, máximo em 54,06 ontem, precisa passar dessa máxima de ontem para engatar novo fôlego, novas altas que rumariam aí para a região de 54,70, 54,80 e no melhor momento R$ 55,70. Parte de baixo, perdendo a região de 53,12, pode levar a 52,34 até 51,55 se quiser engrossar muito. O último ativo que eu vou passar para vocês é da CEMIG, como eu prometi, para vocês se antenarem e anotarem os pontos aí, papel e caneta na mão. CEMIG fechou no 13,59, se vir abaixo de 13,50, 13,47 pode recuar para 13,23 e até R$ 13,15, onde está a média de 20. E para cima ela já tem um limitador em 13,73, que se rompido é onde está a média de 8. Se rompido leva a gente a 14 e depois pode chegar até 14,30 no último pico recente de fechamento que nós tivemos. Combinado? Pessoal, eram essas informações para trazer para vocês. Tranquilidade, mente serena para o dia de hoje. Olho no noticiário, óbvio que isso pode afetar. Foco nas operações, amarre bem seu stopzinho, bonitinho, tudo tranquilo. E se você tiver dificuldade, deixe um comentário, a gente fala um pouquinho a respeito de stop, beleza? Faz um vídeo voltado para isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, excelente dia, bons trades, bons negócios, a gente se vê mais tarde no fechamento do mercado. Naquele intervalo, 18 horas e 30 minutos ali, sagrado nosso, podendo ser até um pouco antes, beleza? Grande abraço a todos mais uma vez e a tradicional saudação de despedida. Tchau!